Cruzeiro que fez sua estreia no Campeonato Mineiro, agora pensa na segunda rodada do estadual. O confronto amanhã no Mané Garrincha, em Brasília. O Cruzeiro já deve ter chegado a essa altura, já chegado, ou se não chegando em Brasília, para poder já iniciar essa preparação para amanhã, quando encara o Atlético 7 da noite no Mané Garrincha. O Cruzeiro volta a Brasília depois daquele tropeço com o América ainda em 2023. 2 anos depois, o Cruzeiro volta a Brasília para poder novamente jogar pelo estadual. E aí, o que fica, Pedrão, com relação à dúvida do Cruzeiro é quem o técnico Fernando Diniz vai mandar a campo para esse duelo de amanhã. A gente já sabe que o Cruzeiro deve mesclar essa equipe, inclusive o Fernando Diniz disse isso depois da vitória sobre o Tombense no último final de semana no Mineirão, que deve, nesse início de estadual, mesclar a equipe, já que não quer desgastar os jogadores nesse início de temporada. O Cruzeiro, nessa preparação aí para 2025, fez esses trabalhos nos Estados Unidos, na Flórida, onde ficou por lá 15 dias. Segundo os próprios jogadores, o técnico Fernando Diniz, um tempo proveitoso para que pudesse encarar essa maratona de jogos que tem o Cruzeiro, assim como a maioria dos clubes do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro, a ideia é que possa ter um time diferente, não aquele time tido como ideal. Por exemplo, o time que iniciou o jogo contra o São Paulo, o time que jogou boa parte do Clássico contra o Atlético, lá também nos Estados Unidos, e que possa ter alguns jogadores que fizeram esse jogo contra o Tombense no Campeonato Mineiro. Então, a ideia é essa, e a gente fica acompanhando pelas imagens que tem o Cruzeiro. Não abriu ainda nenhum treinamento para a imprensa em 2025, por isso a gente fica acompanhando pelas redes sociais, as postagens dos jogadores também, e o torcedor fica cobrando, e a gente também, claro, fica esperando a presença de alguns jogadores, como, por exemplo, Matheus Pereira não apareceu nessa viagem. Aí a gente vale lembrar que o Cruzeiro, desde a chegada do Diniz, e o Cruzeiro não associa a chegada do Diniz a isso, mas desde a chegada do Diniz não divulga a lista de relacionados. Então, por isso, a gente fica no trabalho de especulação de quem pode ser os jogadores que ficaram em Belo Horizonte para esse trabalho, pensando na terceira rodada. E aí o Cruzeiro joga no sábado, a gente vai explicar isso direitinho para entender como é que vai funcionar essa mescla de jogadores. Então, o Gabigol, por exemplo, não apareceu nessas imagens, assim como o Matheus Pereira, o Cássio, o Fabrício Bruno, outros jogadores que também não apareceram. Pode ser um mistério do Cruzeiro, mas a tendência, Pedro, é que o Cruzeiro possa ter um time mesclado para esse jogo de amanhã, já que no sábado tem o duelo contra o Betim, e aí o jogo no Mineirão. A tendência é que o Cruzeiro guarde algumas peças importantes que possa atrair o torcedor para esse jogo do sábado. Então, por isso também a ideia de, quem sabe, mesclar as equipes que jogam amanhã e também no sábado.